Muito bem, vamos agora falar sobre a terceira parte da canção, que diz o seguinte: se A é positiva, ela é dita crescente, pois quando Y cresce, X tem que crescer. Se A é negativo, ela é decrescente, porque quando o Y cresce, o X vai decrescer. O que é isso, né? Muito bem, nós vamos falar na realidade, o tópico especificamente dentro de funções e função do primeiro grau, são as funções crescentes e funções decrescentes. Função do primeiro grau crescente, vamos colocar só crescente, né? A função do primeiro grau, ela pode ser crescente e decrescente. Função do primeiro grau, crescente. Isso acontece quando o A é maior que zero, ou seja, quando o A é positivo. O que seria uma função crescente? Uma função crescente é a seguinte, é a função que quando os valores de x crescem, os de y também cresce. Para a gente entender melhor isso aqui, vamos pensar no que nós sabemos até agora. Vejam comigo, nós temos o eixo y e o eixo x. Vou desenhar aqui, por exemplo, a seguinte função. A função que passa aqui no ponto y igual a 2, ou melhor, x igual a 2, e no ponto y igual a menos 1. Essa aqui, pessoal, essa função tem a seguinte característica. Ó, observe comigo. Digamos que eu tenha um valor de x igual a 2, quando x é 2, o y é 0. Se eu aumentar um pouco mais o valor de x, ó, se o x for para 3, o y ó, cresceu um pouco mais, tá vendo? Eu não sei quanto é. Por enquanto eu não vou entrar no detalhe de quanto é o y, mas perceba que à medida que eu aumento os valores de x, ó, os valores de y também vão crescendo. Sei lá, digamos que aqui se o x, quando o x é 3, o y era, sei lá, 2. Quando o x passou para 4, o y passou para 3, tá certo? Já já a gente analisa esse gráfico com mais detalhes. A gente pode achar a função a partir do gráfico. O fato é que quando o x cresce, o y também cresce. Na canção fica dito o contrário, mas fica valendo, né? Se A é positivo, ela é dita crescente, porque quando o y cresce, o x tem que crescer. Observa, ó, quando o y saiu de menos 1 para 0, o x vai sair de 0 e vai para 2. À medida que o y cresce, o x também cresce. Então, isso acontece porque o gráfico tem um ângulo aqui, ó, menor que 90. Lembra do A que eu falei? O ângulo é menor que 90 graus, então o A é positivo e a função é dita crescente. Uma segunda situação é quando eu tenho, por exemplo, uma função decrescente. Função decrescente. Função decrescente. Nesse caso, quando o y cresce, o x decresce. Quando o y cresce, o x decresce. Desenhando aqui um gráfico, para a gente analisar por cima essa função, nós temos o seguinte, que neste caso, pelo que nós vimos, se o A é negativo, a função é decrescente. O gráfico dela tem esse formato, ó, virado para a esquerda. Por quê? Porque o ângulo, né, é maior que 90 graus e sabemos que isso acontece quando o A é negativo. Agora perceba uma coisa, ó. Olha comigo. Digamos que esse ponto aqui seja o ponto 4. Nesta função, quando o x é 0, o y é 4. Se o x for, por exemplo, para 1, olha aqui, ó, quando o x é 1, o y já está menor. Se o x for para 0, o y cai. Digamos que eu venho aqui, olha o que está acontecendo. Digamos que aqui seja o ponto 2 e aqui, por exemplo, seja o x igual a 3. Vamos apagar esse θ 90 aqui, ó. Se eu disser, por exemplo, que aqui é o ponto x igual a 3. Observa como o y está lá embaixo, ó. E se eu for crescendo um pouco mais? Vamos aumentar aqui o gráfico. Se eu for em direção ao 4, o que acontece com o y? Está caindo. Vamos estender aqui um pouco mais. Se eu for para o 5, o y está diminuindo. Então, na função decrescente, à medida que o valor de x aumenta, o de y diminui. O x vai crescendo e o y diminuindo. E o inverso também. Quando o y cresce, o x decresce. Então, olhando para a função do primeiro grau, vejo que ela é da forma x mais b, A é o coeficiente angular e que ela corta o eixo y em b. Se A é positivo, ela é dita crescente, porque quando o y cresce, o x também tem que crescer. Se A é negativo, ela é decrescente, porque quando o y cresce, o x vai decrescer. Vamos fazer o contrário, ó. Digamos que o y está aqui, ó. O y cresceu um pouquinho, o x, que era 5, vem para 4.
Quando o y cresce mais um pouquinho, o x que era 4 vem para 3. Quando o y cresce um pouquinho, vem voltando, tá vendo? Ó? À medida que o y vai crescendo, o x vai decrescendo. Lembrando você que o x cresce para a direita e decresce para a esquerda. O y cresce para cima e decresce para baixo. Então, à medida que o y vai crescendo, o x vai decrescendo. Aqui não, ó. Quando o y cresce, o x também cresce. Então, se A é positiva, ela é dita crescente, pois quando o y cresce, o x tem que crescer. Vamos analisar um pouco mais esses gráficos. E agora, pessoal, no próximo vídeo, nós vamos entender melhor o funcionamento do A, do B e a análise no gráfico. Vamos para a próxima videoaula.